Bom dia, igreja. Um feliz sábado. Meus irmãos, para mim é uma honra, uma alegria muito grande sempre que eu venho aqui a essa querida igreja, a Igreja do Aeroporto. Inicialmente eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Quantos aqui conhecem a verdadeira história dessa igreja? Eu quero ver as mãos. Quantos? Um bom número conhece. Irmãos, essa igreja, ela hoje existe graças a um projeto que foi iniciado, sabe em que ano? 1988. Esse microfone está falhando um pouco, poderia trocar? Em 1988. Eu era professor da Escola Sabatina na Igreja Central de Fortaleza. E na minha unidade tinha uma família, porque naquele tempo as unidades eram formadas por famílias. E a minha unidade, a maior família que tinha nela era a família Moura. Quantos tem aqui da família Moura? Quero ver as mãos, ó. Só o Joel? Ah, também? E apareceu um projeto chamado Projeto Pioneiro, em que a unidade deveria sair da igreja e ir a um bairro para fundar uma escola sabatina filial. Faz muito tempo que não se escuta isso, né? Escola sabatina filial. E eu aceitei o desafio. E nós fomos aqui para a casa da irmã Moura, na Vila União. E nós nos reunimos debaixo de um pé de castanhola. 30 noites de evangelismo. Depois a irmã Moura conseguiu uma casa que ficava em frente. E nós fomos se reunir nessa casa. Mas parece que a dona da casa não gostou muito, porque quando a gente estava cantando, louvando, pregando, atrapalhava a novela dela. E ela disse, olha, eu não vou mais alugar a casa para vocês, porque está atrapalhando a minha novela. Então nós fomos lá para perto da Lagoa do Opaia, se reunir lá também. Mas, irmãos, depois nós retornamos ali para perto da casa da irmã Moura. E resumindo, irmãos, durante 30 noites nós realizamos ali a pregação do Evangelho, com a graça de Deus. E 13 pessoas foram batizadas. Amém? Irmãos, e desse evangelismo, dessa escola filial, 2 jovens se tornaram pastor. Inclusive um deles já foi pastor dessa igreja, o pastor Genilson. Mas eu tenho uma história muito importante daquele tempo, com relação à minha filha Andréa, que eu vou contar só no final. Gente, qual é a palavra-chave desses 10 dias de reavivamento e reforma da família? Quem gostaria de dizer? Qual é a palavra-chave? Hein? Oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E uma coisa interessante, irmãos, é que no comentário de ontem, eu vi aqui uma parte que me deixou muito preocupado. Que diz assim: a tragédia de um lar sem oração. Você já parou para pensar nisso, irmãos? A tragédia de um lar sem oração.
Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, onde as pessoas não têm mais tempo para Deus. Você já parou para pensar nisso? As pessoas não têm mais tempo para Deus. Por quê? Porque as pessoas vivem correndo em busca das coisas materiais, dos bens materiais. O pai corre para um lado, a mãe corre para o outro, é um trabalho, é um corre-corre, um levanta cedo, chega tarde, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para o estudo da palavra de Deus. E o que é mais grave, irmãos? O culto em família está esquecido em muitos lares. Aí eu pergunto à igreja, como é que nós vamos preparar os nossos filhos para o reino do céu, se nós não temos tempo para estudar com eles a palavra de Deus? Se nós não temos tempo de colocar-se diante dos nossos filhos e falar do amor de Deus para com eles, falar do amor de Jesus para eles. Existe um ditado que diz que pau que nasce torto, morre torto e não tem jeito. Mas para Deus não é assim não, irmãos. Pau que nasce torto, ele não vai morrer torto e ele vai ter jeito. Amém? Muito bem. Irmãos, quando Deus criou a primeira família lá no Jardim do Éden, Deus ali estava instituindo um lar. Um lar que era para viver eternamente o Jardim do Éden. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram criados para viverem eternamente. Eles não foram criados para morrer. Eles foram criados para viver eternamente. Aí eu pergunto para vocês, o que levou Adão e Eva a pecar? O que foi que levou Adão e Eva a perder o lar que Deus havia criado para eles? Uma coisa simples. Desobediência. Aí eu pergunto, qual é o pai, qual é a mãe que não gosta de ter um filho obediente? Uma filha obediente? Mas às vezes, por algumas circunstâncias da vida, se tornam filhos rebeldes, filhas rebeldes. Mas sempre há uma solução: a oração. Eu digo isso por experiência própria, que eu no final vou contar para vocês a história da minha filha Andréa. Aos olhos humanos não tinha jeito. Era caso perdido. Mas para Deus nada é impossível. Talvez eu esteja falando aqui nessa manhã para algum pai, alguma mãe, que tem um filho ou uma filha que está fora da igreja, se afastou dos caminhos do Senhor. Mas eu digo para esse pai e essa mãe, nunca deixe de orar pelo seu filho e pela sua filha. Porque a oração tem poder, irmãos. E quando uma mãe, um pai se ajoelha e ora pelo filho, os demônios tremem. Eles tremem de medo, porque sabe que a oração tem poder. Estamos vivendo, irmãos, num mundo onde as pessoas estão sendo bombardeadas diariamente com informações, com ideologias, com pensamentos, ideias satânicas.
E tudo isso é plano do inimigo, sabe por quê? Porque ele sabe que a base da igreja é a família. Não existiria a igreja se não existisse primeiramente a família. Lá no Éden, quando Deus fez o casamento de Adão e Eva e instituiu a primeira família, ele não colocou lá o título Igreja Adventista do Sétimo Dia, não. Ele não colocou o título Igreja Batista, Assembleia de Deus. Não, ele não colocou o título. Porque Deus sabe que a primeira igreja somos nós. Você é a igreja de Cristo. Aonde quer que você esteja, não importa se você está na faculdade, no trabalho, na escola, onde você estiver, você é a igreja de Cristo. Por isso que nós somos chamados de testemunhas. Jesus disse, vós sereis as minhas testemunhas. Só em Jerusalém? Só em Samaria? Só a Judéia? Até os confins do mundo. Gente, vocês não têm ideia do grande problema que as crianças do século 21 atuais, os jovens atuais, estão enfrentando. E é aí que entra a ação dos pais. Mas é uma pena, irmãos, que muitas vezes os pais acham que não estão fazendo nada de errado e cometem um erro gravíssimo. Ah, não, é porque é tecnologia. Na escola dele, as crianças, cada um tem um celular. Então resolve comprar um celular para uma criança. Ao invés de dar para o filho uma Bíblia, dá um celular. E no celular é onde estão os caminhos do inimigo para desviar a mente dos nossos filhos para as coisas erradas. Antigamente a gente tinha uma preocupação muito grande, irmãos, com a televisão. Ah, porque a televisão é um pecado do século, ninguém pode, tem que ter cuidado, tem que controlar a televisão, as programações de televisão. Irmãos, televisão é fichinha na frente do que ocorre nas redes sociais. É fichinha. Tá? E muitas vezes os nossos filhos se trancam no quarto e ficam usando um celular, vendo coisas que não deveria ver, escrevendo coisas que não deveria escrever, quando deveria estar lendo a palavra de Deus. Os pais, muitas vezes, no corre-corre do dia a dia, se levanta de manhãzinha cedo, naquela correria, sai de casa para o trabalho, não faz o culto com os filhos, não ora, passa o dia fora, a mãe também vai para o outro lado, e quando chega à noite cansado, não tem coragem de fazer mais nada, a não ser tomar um banho, fazer uma refeição e cama, dormir. Não tem tempo para os filhos. Preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Se você não tem tempo para educar os seus filhos no caminho do Senhor, o inimigo está assim, ó, com os anjos deles, correndo atrás dos nossos filhos. Gente, é muito sério. Quais são as atividades espirituais em família que você pode usar para combater esse mal que está dentro dos nossos lares? Quais são? Primeiramente, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Eu tenho duas Bíblias, uma eu uso aqui em Fortaleza, que é essa, e a outra eu uso lá no meu sítio, lá no Icaraí de Amontada.
como eu passei muito tempo sem ir lá, passamos quase 2 meses sem ir lá, a última vez que nós estivemos lá foi no final do ano. Recentemente, quando chegamos lá, na hora do culto, eu disse, minha filha, pegue ali a Bíblia do vovô para a gente estudar. E ela foi buscar a minha Bíblia, né? E quando ela chegou lá na estante, pegou a Bíblia, aí ela chegou para mim e disse assim, vovô, a sua Bíblia está empoeirada. Não pode deixar a Bíblia empoeirada, vovô. O senhor tem que usar a Bíblia todo dia. E eu fui explicar para ela porque eu usava uma Bíblia em Fortaleza e outra lá no sítio. E eu disse, você está certa, filha, a Bíblia não pode ficar empoeirada. E nós fomos estudar a Bíblia no culto da manhã e no culto da tarde. Agora uma coisa que eu quero colocar para vocês em relação o que os nossos filhos estão vendo lá fora. Você já parou para pensar em o que os nossos filhos estão vendo lá fora? Eu não digo nem na televisão, é fora. Aonde ele convive, na escola, no colégio, com os coleguinhas, com as professoras. Existe aí um filósofo americano chamado Max Davey, que lançou a filosofia marxistas. E sabe qual é a filosofia dele? É exatamente que todo ser humano deve ser feminista. Todo ser humano deve ser feminista. Porque não pode haver o machismo no meio da sociedade. Tem que ser um homem feminista, delicado, educado, fino, para que a sociedade possa ser melhor do que ela já é. E ele defende que o feminismo deveria ser exercitado pelos homens para evitar o femicídio. Porque ele diz que os homens só matam as esposas, só matam as mulheres, porque não desenvolve o lado feminista. Só desenvolve o lado machista. Quando nós sabemos que tudo isso é plano do inimigo, é plano satânico. Tudo isso é coisa satânica. Gente, eu não quero aqui defender o nosso presidente, até porque eu não gosto dele. Eu não gosto, não da pessoa, das atitudes dele. Mas uma coisa ele está certa. Isso eu tiro o chapéu para ele. Retirar das escolas do Brasil literaturas em que eram colocadas nas mãos dos filhos das crianças brasileiras, orientando as crianças a desenvolver o seu desejo sexual naquilo que gostaria de ser. Se o menino quiser ser uma menina, vai ser uma menina. Se o menino quer ser uma menina, vai ser uma menina. Isso é um absurdo. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou perfeito, homem e mulher. Foi criado perfeito. Mas agora os homens estão exatamente deturbando completamente os princípios de Deus. Colocando na mente dos homens, das mulheres, das crianças, o lado oposto daquilo que Deus estabeleceu. E para a minha tristeza e para a tristeza da igreja, isso já está acontecendo dentro da igreja. Eu tenho um exemplo de pessoas, de pais, que hoje derramam lágrimas, porque os filhos e as filhas optaram pelo sexo oposto. Eu tenho experiência, irmãos, de que um pastor adventista, que já trabalhou nesse campo aqui no Ceará,
2 filhas lindíssimas, nascidas na igreja, como quem diz, nasci na igreja adventista. Educadas no berço adventista. Quando se tornaram adultas, foram para a faculdade, fazer faculdade de Direito. E na faculdade, conheceram esse outro lado que o inimigo coloca na mente dos jovens. E hoje elas fazem parte do grupo GVLT. Como é que você pensa, como é que você imagina o coração e a mente do pai e dessa mãe? Pastor adventista. E eu já ouvi ele chorando dizer, aonde foi que eu errei, meu Deus? Aonde foi que eu errei? Aí eu fico pensando, irmãos, com essa pandemia que está aí, né, essa doença incrível, matando as pessoas. Às vezes as pessoas ficam perguntando, mas escuta, fulano, tão jovem, tão moço, tão forte, morreu de Covid? E uma velhinha com 102 anos, passa 58 dias na UTI, vence a Covid e sai sã e salva. É a mesma coisa do plano de Satanás, ele não escolhe se a pessoa é jovem, se é moço, se é forte, se é fraco. Quando ele quer atingir uma pessoa, ele vai lá e atinge. E o maior alvo do inimigo dos lares adventistas são os lares dos pastores. Orem pelos nossos pastores, irmãos. Que esse caso não é o único não, tem outros casos aí. Agora você imagina, e o meu lar, a minha família, a minha esposa, meus filhos, como é que fica? Diante desse quadro que nós estamos vivendo. As influências que o mundo está trazendo para dentro da igreja, para dentro dos lares adventistas. É preocupante ou não é? É por isso que todos os anos a divisão sul-americana prepara esse estudo dessa revista, 10 dias de oração e jejum, para fortalecer as famílias da igreja adventista, para fortalecer a nossa vida espiritual, a minha como pai, a sua como mãe, dos filhos, das filhas. Sabe por quê? Porque se nós não fortalecermos a vida espiritual dos nossos filhos, como nós iremos querer que eles no futuro sejam grandes e fiéis membros dessa igreja? Alguém vai perguntar, irmão Neto, o que fazer? Essa é a pergunta, o que fazer? Primeiro passo, anote o que eu vou dizer para você. Primeiro passo, muita oração. Esse é o primeiro passo. E eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias. No livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. A partir do versículo 1. Todos encontraram aí, irmãos? Amém? Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira,
mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Irmãos, eu aprendi muito com essa passagem de Efésios capítulo 6, quando eu enfrentei o problema com a minha filha lá nos Estados Unidos. Que eu vou contar para vocês no final, já. Daqui a 10 minutos. Eu nunca deixei de acreditar no poder da oração. Nunca. Porque em todas as provações que eu já passei na minha vida, na minha família, ela foi vencida com a oração. Por isso que eu creio muito na oração. Agora eu queria dar um conselho para os pais. O que os pais devem fazer diante desse quadro que se apresenta para os nossos filhos, nossos lares? No mesmo capítulo de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Vejam aí, meus irmãos, qual é a mensagem que Deus está deixando para nós, pais e mães, diante de tudo isso que está acontecendo. Que muitas vezes tem muitos pais dentro da igreja que ainda não acordaram para a realidade do que está acontecendo lá fora. A velocidade com que as coisas estão acontecendo. E quando acorda, é tarde demais. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos em quem, irmãos? No Senhor. E na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha aí, ó. As ciladas do inimigo. Irmãos, o inimigo, eu me lembro quando eu era criança, que eu fazia o catecismo na igreja católica. Para quem não sabe, aos 9 anos, até os 10 anos, eu fui sacristão da igreja católica. O sonho da minha mãe é que eu fosse ser um padre. Mas Deus me revelou que esse não era o meu caminho. E lá eles apresentavam no catecismo que Satanás era um dragão que botava fogo pela boca e que ele tinha uma cauda muito grande e que quando ele queria pegar as pessoas, ele pegava pela cauda e ainda tinha um ferrão que saía fogo desse ferrão em brasa viva para ferir as pessoas. Eu pergunto para vocês, se o inimigo fosse apresentado para os nossos filhos dessa forma, todo mundo ia ter medo do diabo. Mas não. Ele não se apresenta dessa forma não, irmãos. Ele se apresenta de várias maneiras. Ele se apresenta para o nosso filho através de uma jovem muito bela, muito bonita, muito bem feita. Se apresenta para a nossa filha como um rapaz que para os olhos dela é um príncipe, que os olhos delas nunca viram. Mas depois o sofrimento e as lágrimas vêm, mas é tarde demais. Por isso devemos estar preparados contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra quem, irmãos? Os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Uma vez, uma irmã chegou para mim e disse assim: irmão Neto, me diga uma coisa. Deus tem mais poder do que Satanás? Tem? É claro que tem. Se ele não tivesse mais poder do que Satanás, nós já estaríamos todos perdidos. E como é que só um demônio faz tanta miséria nesse universo, nesse mundo todo? E então eu fui ler para ela Isaías 14, disse para ela o seguinte: minha irmã, quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não veio para cá sozinho. Ele trouxe a
terça parte dos anjos caídos do céu. Aí eu disse assim, minha irmã, eu não tenho condição de calcular, porque isso aí é infinitamente, a minha mente é infinita, não vai conseguir calcular. Mas vamos fazer aqui uma base aqui. Se no céu tinha 100 milhões de anjos, e ele conseguiu trazer a terça parte dos anjos caídos aqui para a terra, isso quer dizer que ele tem aqui 33 milhões de anjos do mal trabalhando para ele. Portanto, ele não está só. Ele não está sozinho nessa luta. Continuando a leitura, irmãos. Diz o seguinte: portanto, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer o que, irmãos? Inabaláveis, ou seja, nada vai atingir você, se você estiver ao lado do Senhor. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui está, irmãos. A espada de dois gumes, a palavra de Deus, que em muitos lares está esquecida na estante, empoeirada. Como a minha netinha pegou minha Bíblia lá depois de 2 meses e ela estava empoeirada. Com toda, olha aí, irmãos, versículo 18. Aqui está dizendo assim, com um pouquinho de oração. Não precisa orar muito não, basta só um pouquinho. É assim que está dizendo aí, irmãos? O que está dizendo aí? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com a intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pela qual também sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Aí está, irmãos, oração. Tem gente aqui, não é o caso aqui das famílias dessa igreja, mas só para vocês terem uma ideia. Tem gente que vai sair de casa de manhãzinha cedo, e não lê a Bíblia, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, e vai embora. As pessoas dizem que não tem tempo de fazer o culto, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar. Mas tem tempo de ficar na frente de uma televisão, assistindo uma partida de futebol que dura muitas vezes 90 minutos ou até mais. As mães muitas vezes não têm tempo para os filhos, porque acham que trabalha muito, está cansada, mas de noite não quer perder a novela na frente da televisão. Aí eu pergunto para vocês, nesta manhã, Jesus está ocupando que lugar no seu lar? Eu vou fazer uma outra pergunta. Por que que Jesus muitas vezes não ocupa o primeiro lugar no seu lar, na sua família? Por quê? Quem sabe? Jeremias capítulo 29, versículo 13. Sabe o que diz lá? Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscarem de todo o quê? Todo o coração. Aí está a resposta por que Jesus não ocupa o primeiro lugar no nosso lar, na nossa casa. É porque Ele não está ocupando o primeiro lugar no nosso coração. Porque se Ele estivesse ocupando o primeiro lugar no nosso coração, Ele estaria ocupando o primeiro lugar no nosso lar, na nossa família. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Todos encontraram? Mateus 6, 33. Quem encontrou, diga amém, irmãos. O que está escrito aí, irmãos? Vamos num coro só, irmão. Vamos lá. Mas buscai, pode repetir comigo. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão o quê? E por que a gente não faz como está escrito, irmãos? Por que a gente não acredita no que está escrito? Muitas vezes a gente vai fazer um negócio, né? Aí vai realizar um negócio, aí já, às vezes até conversa. Ainda bem que tem alguns maridos que conversam com as esposas, né? Tem outros que nem conversam. Filha, eu estou querendo fazer um negócio assim, 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 tal. O que você acha? Não, tudo bem e tal. Vamos fazer? Vamos. Aí eu pergunto para vocês: quem o marido deveria consultar primeiro? A esposa ou Deus? Hein? Mas por que a gente não consulta? A gente deixa Deus de lado. Quando a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão o quê? Acrescentada. Aí você vai, ó, Senhor, fica aí, ó. Aí você vai, mete a cara do negócio, na troca, na compra, na venda. Aí de repente quebra a cara. Estão lembrados do Provar e Vede? Vocês viram aí o Provar e Vede? Ou alguém já esqueceu? O rapaz entrou na sociedade, ele era adventista, entrou na sociedade com uma pessoa que não era adventista. E eles tinham feito um pacto de que, quando a empresa estivesse bem financeiramente, eles iriam fechar a empresa no sábado. Não foi assim que falou aí? E o jovem adventista que entrou acreditando na palavra do incrédulo? O que aconteceu? Saiu da sociedade com a mão na frente e outra atrás. Quando o pastor visitou ele, o pastor leu lá a palavra de Deus e fez uma pergunta para ele. Quem se lembra da pergunta? Quem está lembrado? Como está a sua vida espiritual com Deus? Aí ele se lembrou de que estava muito preocupado com os negócios, que não lia a Bíblia, que não estudava a lição, e que só era correria para lá e para cá. A partir do momento em que ele colocou a sua vida nas mãos do Senhor e começou a estudar a lição da escola sabatina, a ler a Bíblia, a orar com a esposa, veja que quando o inimigo fecha uma porta, Deus abre duas, irmãos. Quando você se coloca nas mãos de Deus, Ele abre duas. Quando ele pensava que estava perdido, sem nada, sem dinheiro, sem emprego, tinha perdido tudo, o inimigo tinha enganado ele. Aí Deus manda ele ligar para um outro amigo e diz, olha, eu estou numa situação muito difícil. Ele diz, oh, rapaz, ainda bem que você ligou para mim. Tivemos a reunião na empresa ontem. Estamos escolhendo um gerente para ser gerente regional do Norte e Nordeste para a nossa empresa. E o nome que foi escolhido foi você. Eu pergunto, irmãos, é ou não é a mão de Deus agindo quando nós oramos? Sim ou não? Sim, irmãos. Isso pode acontecer na minha e na sua vida. Agora não me venha dizer que eu orei, mas Deus não me respondeu não deu certo não. Será que você orou mesmo? Será que a sua fé foi suficiente para você orar e ouvir de Deus a resposta certa?
É a mesma coisa que uma jovem vai fazer uma prova do Enem e passa a semana no celular, conversando com as amigas. Aí quando chega no dia da prova, Senhor, me ajuda, Senhor, eu vou fazer essa prova, eu preciso passar, Senhor. Abre a minha mente, me ajuda. Deus vai ajudar, gente? Deus diz assim: esforça-te que eu te ajudarei. Esforça-te que eu te ajudarei. Amém? A palavra-chave é oração. Muita oração, muito. A religião no lar, olha aí, ó. A religião no lar, ela precisa ter cristianismo no lar, que é a falta que existe muito. O poder da igreja está exatamente no cristianismo nos nossos lares. Irmãos, sabe quando é que essa igreja vai se tornar uma igreja forte, vitoriosa, uma igreja grande? Quando nós fizermos dos nossos lares uma igreja do Senhor. Quando cada lar adventista fizer do seu lar uma igreja autêntica, fiel, verdadeira, aonde Deus ocupa o primeiro lugar naquela família, naquele lar, aonde existe planejamento, existe organização, existe fidelidade no estudo da palavra de Deus, nos dízimos, nas ofertas, tudo isso, quando se juntam na Assembleia Central, a igreja se torna uma igreja vibrante e vitoriosa. Agora, irmão, muitas vezes nós fracassamos como pais, como cristãos, e muitas vezes se esquecemos até das horas do sábado. Deus nos dá 6 dias para trabalhar, mas o sétimo ele pede como sendo um dia de adoração. E muitas vezes as pessoas acham que não é um dia santo, não é um dia do Senhor, e muitas vezes usamos as horas do Santo Sábado para os nossos interesses profissionais. O sábado começa aqui de que horas? No pôr do sol da sexta-feira. Mas muitas vezes as pessoas olham para o sol e espera um pouquinho aí que ainda tem que resolver um bocado de coisa aqui, corre para um lado, corre para o outro, e entram nas horas do sábado. Se você não se organiza, se você não se prepara para receber o sábado do Senhor, sempre vai acontecer a mesma coisa. Agora eu quero falar, já para concluir, de um assunto muito sério nas famílias, nos seus lares. Um conselho para os pais e para as mães. Quando vocês tiverem algum problema para ser discutido, não importa qual seja o motivo, o problema, nunca, preste bem atenção, irmãos, nunca discutam ou briguem na frente dos filhos. Porque quando os filhos, ainda pequenos, eles olham para os pais, eles veem os pais como exemplo para eles. E quando eles veem os pais brigando, discutindo, e até muitas vezes, irmãos, usando de palavras de baixo calão, na frente das crianças, na frente dos filhos. Aí eu pergunto, que tipo de educação familiar você está dando para os seus filhos agindo dessa forma? Eu vou mais longe ainda.
Que tipo de cristianismo você está apresentando para os seus filhos? Muito cuidado quando vocês, pais, forem discutir qualquer problema de relacionamento, seja qual for o problema ou motivo. Espera um pouco, deixa as crianças dormirem. Se tranque no quarto e converse. O diálogo ainda é a melhor solução. Agora, meu amigo, se for para brigar, para discutir e usar de palavrão, misericórdia. Mas isso acontece em vários lares adventistas, irmãos. Acontece. Aí eu pergunto, qual é a educação que nós estamos dando para os nossos filhos? Eu gostaria de ler a última parte. Que está no livro de Salmo, capítulo 127. Salmos 127. Com isso eu vou encerrar e vou contar a experiência da minha filha. Eu tenho certeza que vocês estão querendo ouvir. Salmo 127. Todos encontraram? Irmãos, eu não estou aqui dizendo as palavras minhas, não. Está escrito na palavra de Deus. O que foi falado está escrito na palavra de Deus. E para encerrar, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. Que se refere aos lares, os pais, os filhos, a igreja. Vejam o que está escrito. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Tem pessoas, tem maridos aí que passa a noite em sonho, não consegue dormir, preocupado, porque amanhã vou fazer isso, vou fazer um trabalho, preciso ganhar um dinheiro para comprar isso, para fazer aquilo. A palavra de Deus também diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará por ti. Aí diz aqui, versículo 3. Olha que coisa linda, irmãos, olha aí. A herança do Senhor são o que, irmãos? Os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua casa. Não será o quê? Envergonhado. Quando pleitear com os inimigos, o quê? A porta. Mas para que não seja envergonhado, irmãos, ele tem que seguir o que a palavra de Deus manda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que querem edificar. Prezado irmão e prezada irmã, Deus sem nós, ele é Deus. E nós sem Deus não somos nada. Irmãos, quando nós estamos realizando o evangelismo aqui na Vila União, a minha filha Andréa tinha 5 anos. E na última noite, houve uma santa ceia para os recém-batizados. A irmã Maria deve estar lembrada, irmã Maria? Joel, você lembra? Estava afastado. Irmãos, pastor Roberval Moura Marinho, ele foi o oficiante da Santa Ceia. E a gente estava ali na hora da Santa Ceia, e como o lugar era muito apertado, as crianças tiveram que ficar lá fora, porque não cabia as crianças.
E o irmão Sérgio, que na época era diácono, ficou cuidando das crianças, juntamente com a esposa dele. E na hora que o pastor Roberval Maurinho pegou o pão para dar a bênção, olha o que foi que o inimigo fez, irmãos. Olha como o inimigo trabalha para destruir a obra de Deus. Ele não estava feliz com aquele trabalho. Ele não estava feliz porque ali 13 pessoas se batizaram. Ele não estava feliz porque dali saíram 2 pastores para pregar o evangelho. E como ele não podia me atingir naquele momento, eu vou acabar com essa festa, com essa Santa Ceia. A minha filha brincando com as outras crianças, irmãos, caiu dentro de uma fossa. Era uma fossa mesmo, irmãos. E o pastor, na hora que estava dando a bênção, a criança entra correndo dizendo: a menina caiu no buraco, a menina caiu no buraco. Quando disse a menina caiu no buraco, quem é pai, vem logo o quê? Foi minha filha. E eu me levantei e saí correndo. Aonde? Aqui, estava escuro. O irmão Sérgio arrodeando assim e tal. Mas você viu ela cair, ela está aí dentro. A oração mais rápida que eu fiz na minha vida, e a resposta foi assim, ó. Eu disse: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Quando eu terminei de orar, irmãos, aquela mãozinha saiu de dentro daquela lama imunda, como quem diz assim: eu estou aqui, me socorre. E o irmão Sérgio pegou pela mão e tirou ela de dentro do buraco, irmãos. Tinha um chuveiro assim da irmã Maria Moura, assim no quintal da casa dela, nós corremos para lá. A minha esposa tirou o vestido, a roupinha dela e começou a dar banho naquela criança. Mas eu percebi que ela estava com ânsia, querendo respirar e não estava conseguindo. E eu disse para minha esposa: minha filha, meta o dedo na goela da Andréa, porque a coisa é feia. E quando ela colocou o dedo na goela da Andréa, é isso mesmo que você está pensando. Ela botou para fora a imundície, a sujeira do pecado, irmãos. E ela começou a chorar. Imediatamente nós enrolamos uma toalha e levamos para o centro cirúrgico, aqui na 13 de maio, pronto-socorro da criança na 13 de maio. Era o ponto mais perto que tinha. E o pastor Roberval Marinho foi e disse: irmão Neto, varre que eu vou terminar a Santa Ceia. Eu cuido do pessoal. A minha filha deu entrada lá no centro cirúrgico do Hospital da Criança para fazer uma lavagem estomacal. E essa lavagem estomacal durou aproximadamente 2 horas. Ela recebia o soro. E o soro só parou de ser aplicado quando ela botou para fora tudo o que tinha dentro do seu estômago. Para vocês terem uma ideia, o centro cirúrgico ficou interditado. Teve que ser interditado, porque ninguém aguentava. O cabelo dela teve que ser cortado, ela tinha um cabelo grande. Teve que ser cortado, só não foi raspado, mas teve que ser cortado, porque não tinha condição nem de lavar o cabelo. Depois que ela foi limpa, feita a lavagem estomacal, ela foi levada no consultório do médico. O médico então examinou e disse para mim e para minha esposa o seguinte: olha, a sua filha corre o risco de ter várias doenças. Ela pode ter hepatite, ela pode ter varíola, sei lá, ele diz lá umas coisas lá, umas doenças lá. E o mais grave, ela pode ter uma pneumonia contagiosa, que pode afetar os pulmões dela. Porque com certeza, água imunda deve ter ido para os pulmões dela.
Pegamos aquela receita com a medicação, levamos ela para casa. E ela então fez um tratamento, ficou em observação durante 15 dias. E para a honra e glória de Deus, ela teve apenas hepatite. Mas onde eu quero chegar, irmãos? Satanás não ficou feliz porque ela havia escapado do seu plano. 5 anos. Quando ela tinha 15 anos, eu fui morar nos Estados Unidos com a minha família. Passei 9 anos nos Estados Unidos. E quando a minha filha chegou, tudo para ela era novo, novidade. País de primeiro mundo. As ruas, você não vê um buraco, você não vê um lixo na esquina, na rua, você não vê nada disso. Você só vê a grama, os carros, coisa mais linda do mundo, as casas, os prédios. Era tudo deslumbrante para ela. E ela foi estudar numa high school, uma escola americana. Nos Estados Unidos, todas as crianças, a partir dos 4 anos, é obrigado a ir para a escola. O governo americano, ele dá toda a estrutura para que as crianças estudem. Ninguém pode ficar fora da escola. Ninguém. Até mesmo o filho de imigrante tem os mesmos direitos que o filho dos americanos. Ônibus escolar, de graça. Laptop de graça para estudar. Lá as crianças não usam o livro, não. A partir da high school não usa mais livro. É laptop, tudo na matéria, tudo em computador. Agora vem o plano de Satanás para tirar a vida da minha filha. Nós frequentávamos a igreja adventista de língua portuguesa lá em Washington. Lá tem 3 igrejas. E a igreja que nós frequentávamos era do pastor Samuel Ramos, que foi presidente aqui do campo. E ele tinha uma sobrinha que já morava lá há mais de 10 anos. Ela tinha 21 anos aproximadamente. E fez uma amizade muito bonita com a Andréa, com a minha filha. Passaram a estudar na mesma escola e tudo e tal. Um dia, uma irmã da igreja, no sábado de manhã, quando eu estava saindo da igreja, uma irmã chegou para mim e disse assim: irmão Neto, eu queria falar com o senhor, pode ser? Pois não, minha irmã, diga. Eu vou lhe dar um conselho. Cuidado com a amizade da Andréa, sua filha, com a Fabiane. Mas por que, irmã? Tenha muito cuidado. Eu conheço essa moça, conheço o histórico dela e não é nada bom, não. Mas eu não posso falar para você, porque aqui nos Estados Unidos, se você levantar alguma acusação contra uma pessoa e você não tiver prova, você é levado à corte, meu amigo. E se você não tiver dinheiro para pagar uma multa, uma indenização, você fica na cadeia pagando a sentença que o juiz determinar. E aquilo me preocupou. Mas sobrinha do pastor? Passei a observar. Pouco tempo depois eu comecei a perceber um comportamento diferente na minha filha. Primeiro comportamento. Na hora do culto, ela canta muito bem, ficava calada. Depois, na hora do culto, ela passou a ficar olhando para o celular. Eu digo, epa, alguma coisa está errada. São os indícios que os filhos jovens apresentam quando começam a se afastar de Deus.
não quer fazer parte do culto, não quer louvar. Terceiro passo, não tinha mais prazer de ir para a igreja, nem mesmo no sábado. E eu então comecei a orar a Deus: Senhor, me mostra um caminho, uma solução para minha filha. Alguma coisa está errada, e eu não sei o que é. Eu preciso descobrir, Senhor. No sábado à noite, ela pegou o meu carro, pediu o meu carro para ir sair com as amigas, para ir para Habib's, para pizzaria e tal, aquela coisa. E eu dei meu carro para ela sair. E disse para ela: olha, 10 horas em casa. E ela saiu no carro e nesse dia ela chegou, era mais de 11h30. Mas eu também não fui recriminá-la, eu não fui brigar, não. Eu só fui dizer para ela o seguinte: filha, chegou tarde, né? Ah, pai, esqueci da hora. Domingo de manhã cedo eu peguei o carro com a minha esposa para ir no Walmart comprar fruta, o café da manhã, algumas coisas. E para minha surpresa, irmãos, quando eu coloquei a mão aqui naquele reserva, tipo assim um porta-luvas que tem aqui no carro onde você bota o documento, bota alguma coisa, minha mão tocou em algo estranho. Eu afastei assim que eu olhei. Não só estranho, como um cheiro estranho. Era uma ponta de cigarro de maconha. Eu não disse nada para minha esposa, deixei lá, fomos para o Walmart, fizemos as compras, voltei. A minha esposa preparou o café da manhã. Aí eu peguei um papel higiênico, fui lá no carro, enrolei aquele cigarro de maconha no papel, levei para lá para dentro do apartamento. E na hora do café, quando ela desceu para tomar café, então eu deixei ela tomar café primeiro. Aí eu disse: filha, eu queria conversar com você. Só eu e você. O que foi, pai? O que foi? O que está acontecendo? Ela foi logo se alterando, né? Já logo uma reação já de que alguém que devia alguma coisa. Eu digo: vamos subir para o seu quarto, eu quero falar com você. E eu fui. Filha, eu queria que você me explicasse o que é isso daqui que eu encontrei dentro do meu carro. Ó. Eu sei o que é, mas eu queria saber que me explicasse por que isso aqui foi parado no meu carro. Ah, pai, isso aí é da Fabiane, foi ela que estava usando. Aí eu perguntei para ela: quem estava dirigindo o meu carro? Era você ou era a Fabiane? Não, era eu. Pois essa ponta de cigarro estava do lado do motorista. Se era da Fabiane, tinha que estar do lado do passageiro. Ah, o senhor está me recriminando, o senhor acha que eu estou usando droga, não sei o quê, bababá e tal. Eu disse: não estou lhe acusando de nada, filho. Eu estou apenas querendo uma resposta do porquê que isso aqui foi parar dentro do meu carro. Aí eu disse, conversei com a minha esposa, contei para ela a situação. Resumindo, meus irmãos, da maconha para a cocaína foi bem ligeirinho. Uma menina de 16 anos. E ela saía no sábado à noite com as amigas, mas só que não estava mais chegando 10, 11 horas não. Estava chegando 1h30 da manhã, 2 horas. Depois começou a chegar 4h30, 5 horas da manhã, já de domingo. E isso durou, sabe quanto tempo? Aproximadamente 8 meses. De 6 a 8 meses. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que eu nunca agredi a minha filha. Eu nunca bati na minha filha. Eu nunca recriminei nada do que ela estava fazendo. A única coisa que eu fazia, meus irmãos, sábado à noite, a minha esposa subia para o quarto, ela perguntava se eu não ia, eu digo: daqui a pouco eu vou.
Eu vou assistir aqui um pouco de televisão. Quando a minha esposa subia, eu desligava a televisão. E ficava de joelho diante do sofá, orando por ela. Eu conseguia ficar de joelho muito tempo, porque nos Estados Unidos, os apartamentos, principalmente os townhouse, o piso é de madeira e às vezes é revestimento com carpete, aquele carpete fofinho, né? Não doía tanto o joelho, dava para aguentar um bom tempo. E todas as vezes que ela chegava em casa, não importasse a hora que ela chegasse, ela me encontrava de joelho orando. E na minha oração, eu nunca esqueci o que aconteceu aqui no Vila União. Eu dizia para Deus: Senhor, eu clamei a Ti e Tu salvaste a minha filha daquele buraco, daquela lama, daquela imundície. E agora que ela está com 16 anos, Senhor, será que eu vou perder a minha filha para o inimigo, para esse Satanás infeliz? Tentando destruir o meu lar, a minha família, Senhor. Eu clamava a Deus. Eu chorava. Eu pedia, eu clamava, pedindo a Deus uma solução. Um dia, já era 3:30 da manhã para 4 horas, 3 para 4 horas. Sábado, domingo. O telefone tocou. Quando o telefone tocou, sabe quem estava do outro lado? Os prantos, os gritos, chorando. Era minha filha. Pai, pelo amor de Deus, pai, vem me buscar, pai. Eu preciso ir para casa, eu não consigo, vem me buscar. Filha, onde é que você está, filha? Eu estou aqui no Friday, pai, aqui no restaurante. Aí eu peguei o carro da minha filha, da Andressa, porque ela estava no meu. E fui buscar ela lá no Friday. Só que quando eu fui me aproximando do Friday, do estacionamento, ela já saiu lá de dentro, chorando, toda escabelada, sem sapato. E quando eu vi a minha filha daquele jeito, eu abracei, eu a beijei, da mesma forma que aquele pai fez com o filho pródigo. Abri a porta do carro, coloquei ela dentro do carro e levei ela para casa. Quando ela chegou em casa, ela disse para mim uma coisa que eu queria ouvir há muito tempo. Pai, eu preciso ir embora para o Brasil, pai, porque se eu ficar aqui eu não vou me libertar, pai. Dessas amizades, dessas coisas imundas que estão acontecendo na minha vida. Eu preciso ir embora para o Brasil, pai. E eu disse: você vai para o Brasil, filha. Mas você só vai para o Brasil depois que você se reconciliar com Deus. No domingo eu liguei para o pastor Samuel, conversei com ele. Ele fez uma visita para ela e convidou para ela ir sábado de manhãzinha para a igreja, porque fazia 6 meses que ela não pisava na igreja. E ela foi para a igreja no sábado de manhã. O pastor Samuel pregou exatamente sobre o lar adventista, sobre a família adventista. E no final o Anderson Ramos cantou uma música. Eu nunca tinha falado nada para o pastor Samuel, que eu ficava de joelho orando por ela. Eu nunca falei nada para o Anderson, que eu ficava de joelho orando por ela durante 6, 8 meses, não. E o Anderson cantou aquela música do Nados Portugal. Tem alguém orando por mim. Quando ele começou a cantar, ela se desmanchou em lágrimas. O pastor Samuel fez o apelo, ela foi lá na frente, pediu o microfone,
pediu perdão à igreja, pediu perdão a Deus, pediu perdão aos pais. E que ela queria se libertar. E o pastor Samuel disse para ela que a maneira que ela poderia se libertar era ela entregando sua vida para Jesus e se rebatizando. No sábado seguinte foi marcado o rebatismo dela. Foi uma festa muito linda. Ela se rebatizou. Estava uma outra filha, era uma outra pessoa. Mas, irmãos, a gente não pode perder as oportunidades que Deus nos dá, não é isso? Ela se rebatizou no sábado. Quando foi na segunda-feira, eu já estava com a passagem de volta dela para o Brasil. Ela veio para o Brasil. Se libertou completamente de tudo isso. Conheceu um rapaz não adventista. Ele era interceptor no colégio Aridiçá. Começou uma amizade, um namoro. Ele aceitou a mensagem, se batizou. Casaram. E eles me deram um presente maravilhoso. Uma linda neta, que agora está com 8 anos. Todas as vezes que eu olho para minha neta, eu só me lembro dela. Não precisa nem fazer DNA, é a Xerox. Então, irmãos, é por isso que eu acredito na oração. Se você, prezado pai, prezada mãe, está enfrentando algum problema dessa natureza ou de outras coisas diferentes, não deixe de orar pelo seu filho. Ore. A oração tem poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos lares fortes, lares fortalecidos na graça do Senhor. Amém? É o meu desejo nessa manhã, irmãos. Amém. Ainda iremos ter uma mensagem musical com o irmão Jorge. Depois o irmão Neto faz a oração final. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Anjos me guardam, posso sentir. Sim, anjos velam por mim.
Mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro, sou da proteção, pois creio, ó Pai, eu creio sim, sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver, pois creio, ó Pai, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. Amém. Obrigado, irmão. Fazia muito tempo que eu não ouvia essa música, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Amantíssimo Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta semana, esses 10 dias de oração e de jejum, Senhor. Muito obrigado por essas mensagens escritas nessa revista, como também a Tua palavra que nos fortalece e que nos dá força para continuar. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre a Tua igreja. Especialmente as bênçãos derramadas sobre cada lar aqui representado. Abençoa os lares da Tua igreja, Senhor. Nós sabemos que o inimigo ele está rugindo como um leão feroz, tentando tragar os Teus filhos. Mas com uma certeza, que através da oração, através do poder, e segurando firme a Tua mão, nós não seremos atingidos, Senhor. Entregamos nossas vidas aos Teus cuidados, Senhor. Muito obrigado pelas horas do sábado. Agora nos leva em paz para os nossos lares, Senhor. Nos dá um restante de sábado feliz na Tua companhia. E abençoa principalmente, Senhor, as crianças e os jovens da Tua igreja, Senhor. Essa igreja é a menina dos Teus olhos. Por isso, Senhor, nos ajuda a cuidar dessa igreja. Nos perdoa e nos salva. Nós oramos e agradecemos no nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus. Amém.